Sim, dá para ver. Tá bem. Então, né, agradecer aí novamente ao pessoal da organização. Durante a faculdade, eu participei da organização das semanas de engenharia do curso, então eu sei como é complicado e difícil, mas é uma experiência bem gratificante, principalmente para o pessoal da organização, né? Que é uma bagagem bastante gratificante participar, porque resolver os problemas de última hora, cuidar de toda a logística. Então, parabéns para o pessoal aí que está tomando a iniciativa. Então, como a Beatriz comentou, né, vou falar sobre geoprocessamento, principalmente voltado para consultoria ambiental. O pessoal da organização me pediu um curso mais introdutório sobre o QGIS, mostrando ali as principais funções, e até porque, pelo que eu vi na programação, vocês vão ter mais atividades e minicursos voltados ao geoprocessamento, né? Então, aqui vai ser mais uma introdução mesmo, e também eu vou voltar para a parte da consultoria ambiental. Então, como já foi apresentado, né, minha formação, formei em 2020 pela Unesp, e atualmente eu sou engenheiro ambiental da empresa Ambioeste Engenharia em Projetos, aqui do município de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. Então, né, para dar uma introduzida no tema, quando que a gente usa o geoprocessamento, né? Basicamente, quando o onde é importante. Então, se a gente for parar para pensar, a gente que trabalha com meio ambiente, o onde sempre vai ser importante, seja para alguma intervenção, alguma supressão de vegetação, algum impacto ambiental. Então, onde está sendo esse impacto? Qual bioma? Está em área de preservação permanente? Não está? Qual que é a declividade? Qual que é o relevo desse local? Então, sempre que o onde for importante, a gente consegue usar o geoprocessamento, porque o geoprocessamento ele vai juntar uma série de informações sobre o meio físico, meio biótico, e te dar uma informação que vai auxiliar na tomada de decisão. Como alguns exemplos do uso do geoprocessamento para auxílio na tomada de decisão. Então, a escolha de áreas para a instalação de um aterro sanitário, por exemplo. A gente analisa lá vários aspectos do meio físico, biótico, para ver, então, distância de área de preservação permanente, profundidade do nível d'água subterrânea, para ver aí melhores áreas para a instalação de determinado empreendimento, como exemplo de um aterro sanitário, né? E a consultoria ambiental, como que ela entra nisso? Então, eu separei aí em 3 tópicos a consultoria ambiental, só para ficar mais claro, as áreas de atuação. A área de atuação da consultoria ambiental é bem vasta, tá? Então, pelo menos o que a gente aqui no escritório trabalha. Agenda verde, então, eu separei ali em projetos de compensação ambiental, delimitação de áreas de preservação permanente, intervenções em área de preservação permanente, algum projeto de supressão de vegetação. Então, toda a parte rural entraria nessa agenda verde. Agenda marrom, então, ali entram os licenciamentos ambientais, de indústrias na área urbana, áreas contaminadas, então, estudos para investigação e avaliação dessas áreas contaminadas, gerenciamento de resíduos, tratamento de efluentes, então, entrando aí na agenda marrom e agenda azul, voltar então para outorgas de captação subterrânea e superficial de água, projetos aí de barramentos, barraginhas na área rural, projetos, estudos hidrológicos, então, entrariam aí nessa agenda azul. E o geoprocessamento, onde entra no meio de tudo isso? Então, na consultoria ambiental, a gente precisa bastante de, pelo menos, um mapa ou alguma informação ilustrativa, porque a gente trabalha com os órgãos ambientais, na maioria dos casos. Então, a gente tem que deixar para o fiscal do órgão ambiental a nossa situação mais clara possível, do problema do nosso cliente. Então, o que eu mais faço aqui na consultoria ambiental que utiliza o geoprocessamento? Mapas de localização. Então, mapa de localização de uma empresa que vai ser licenciada, o mapa de localização de uma intervenção que vai ser realizada, mapa de localização dos pontos de amostragem que foi realizado em campo, mapas de uso e cobertura da terra, também de extrema importância para você mostrar para o órgão ambiental onde que está situado ali o empreendimento que você está licenciando, trabalhando. Mapas de caracterização.
diversos estudos precisam de caracterizações regionais. Então, qual que é a bacia hidrográfica que você está trabalhando? Qual que é o município? Qual que é a geomorfologia desse município? Solos, hidrogeologia. Então, vários estudos pedem uma caracterização regional. E isso o geoprocessamento ajuda bastante. Vetorizações. Então, a gente pegar ali uma imagem de satélite, uma carta topográfica, ou até mesmo uma imagem feita com drone, uma ortofoto, e vetorizar. Ou seja, a gente desenha mesmo em cima da imagem a hidrografia, desenha feições de interesse que a gente precisa colocar no nosso mapa, vetoriza também áreas das propriedades, então se a gente consegue identificar as cercas na imagem de satélite, a gente vai vetorizando mapas processados. Ou seja, a gente pega um modelo digital de elevação, eu vou falar com vocês mais para frente sobre ele, mas esse modelo digital de elevação, ele representa cada pixel, é uma imagem raster, né? Então cada pixel representa um nível de altitude do terreno. Então a gente consegue fazer vários processos nesse dado para conseguir a declividade, para conseguir ali aspectos do terreno, conseguir delimitar as bacias hidrográficas, delimitar perfis de elevações. Então a gente consegue fazer também mapas processados. Delimitação de bacias hidrográficas, como eu já comentei. Então, para fazer um projeto de barragem, fazer um projeto de drenagem urbana, um plano diretor, a gente precisa conseguir delimitar essas bacias. E o uso do geoprocessamento também auxilia bastante. Também diversas outras coisas que o geoprocessamento ele ajuda. Então, mesmo que não seja necessário, por exemplo, não seja obrigatório, o argumental não peça, mas se você conseguir colocar um mapa no seu relatório ou colocar alguma imagem gráfica que represente aquilo que você quer mostrar para o técnico, ele consiga entender melhor o seu caso, agiliza o processo no órgão ambiental, não tem retrabalho do fiscal do órgão ambiental, pedir para voltar, pedir complementação de informação, porque ele já vai entender muito bem o que está acontecendo, então você já consegue agilizar o processo e ganha pontos ali com o seu cliente, também com o órgão ambiental que você está tratando. Peguei aqui um exemplo da CETESB. CETESB, para quem não sabe, é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Então, a maioria dos licenciamentos ambientais, onde o município não tem uma equipe técnica para regular esse licenciamento ambiental, vai para a CETESB. E a maioria esmagadora dos casos de licenciamento ambiental na CETESB vai pedir isso aqui que eu marquei para vocês, que é um croquis de localização, mostrando ali um raio mínimo de 100 metros, e mapear o uso e cobertura da terra nesse raio, e um mapa de acesso. Então, de cara, vocês vão se deparar com esses dois itens, que um mapa já resolve tudo. Peguei aqui um exemplo de áreas contaminadas, também na CETESB. Para quem não conhece, o gerenciamento de áreas contaminadas do Estado de São Paulo, né, ele é basicamente formado por uma avaliação preliminar, que é um relatório preliminar onde você vai fazer um diagnóstico mesmo do terreno e identificar ali as potenciais fontes de contaminação de um determinado empreendimento, pode ser uma indústria, aterro sanitário, ou qualquer tipo de empreendimento que esteja em suspeita de contaminação do meio ambiente. Depois dessa avaliação preliminar, tem uma investigação confirmatória, que vai exigir ali análise de água subterrânea, análise de solo, enfim, diversos tipos de trabalhos mais detalhados. Aí, constatando a contaminação, vão seguir as etapas de investigação detalhada, remediação e tudo mais. Essa parte de gerenciamento de áreas contaminadas é o que eu mais trabalho aqui no escritório, e esses relatórios são basicamente o que mais importante deles são os mapas, né? Além dos resultados e a análise crítica dos resultados, né? Mas tem os mapas que vão localizar ali as potenciais fontes de contaminação, vão localizar ali os pontos de amostragem realizados, vão localizar os poços de captação subterrânea localizados dentro de um raio ali de 200, 500 metros, 100 metros. A gente tem que fazer um uso de cobertura da terra. Então, só nesse trabalho de gerenciamento de áreas contaminadas tem uma porção de mapas aí para serem feitos. E o profissional que sabe mexer nos programas e sabe fazer um mapa corretamente e um mapa bom,
consegue se destacar nesse mercado. Então, eu coloquei aqui para o relatório de avaliação preliminar. Isso aqui é da decisão de diretoria número 38 da CETESB. Quem quiser conferir, é o que regulamenta ali os relatórios de áreas contaminadas entregues para a CETESB. O que eles pedem aqui? Coordenada geográfica obtida do centro da área. Então, se a gente tiver o polígono georreferenciado da propriedade, a gente consegue isso. A gente consegue pegar aqui os postos de abastecimento cadastrado da E. Então, a gente consegue pegar as captações outorgadas do DAE e jogar no nosso mapa e ver qual delas está dentro do nosso raio ou não de interesse. Aí, aquela caracterização regional que eu comentei com vocês. Então, mapas geológicos, pedológicos, hidrogeológicos da região ali do seu estudo. Então, isso também é bastante importante a gente conseguir fazer. Mapa de uso e ocupação do solo, como eu também já comentei, identificando as potenciais áreas de contaminação encontradas. Eu pensei que tinha colocado aqui também, mas não coloquei a da investigação detalhada, da investigação confirmatória, que pede ali a localização dos postos de monitoramento realizado, a localização das sondagens. Então, é uma série de mapas que a gente precisa entregar para o órgão ambiental para ele conseguir identificar o que está acontecendo ali naquele lugar. E eu coloquei aqui principais características de um mapa para um relatório técnico. Não tem uma receita de bolo, tá? Então, o mapa precisa ter todos esses tópicos, mas, tendo esses tópicos, a gente facilita ali a vida do leitor. Então, sempre que a gente trabalha com mapa, a gente tem que pensar na pessoa que está lendo esse mapa, que fique claro tudo aquilo que a gente quer passar. Então, dá ênfase com o que a gente quer passar para o leitor do mapa, né? Então, aqui tem um mapa de exemplo, uma investigação confirmatória de passivos ambientais, que a gente vai fazer depois que eu passar essa parte mais introdutória. A gente vai fazer um estudo de caso no QGIS. Eu coloquei aqui grid de coordenadas. Para que serve o grid de coordenadas? Se um leitor quiser pegar o seu mapa e georreferenciar ele tem que conseguir. Então, ele pega aqui uma coordenada x, y, pelo menos 4 pontinhos dessas cruzes, ele consegue georreferenciar esse mapa para conseguir trabalhar em cima. Então, é importante ter, e até para uma localização, né? Então, se o cara quer pegar um ponto dentro da propriedade, ele consegue pegar o x e o y. Sistema de projeção e de coordenadas. Então, você tem que falar qual que é o datum que você está trabalhando, qual que é o sistema de projeção, se é sistema de projeção UTM ou geográfico, e o datum, se é CIRGAS 2000, SAD 69, WGS 84. Tudo isso é importante para o leitor conseguir já referenciar seu mapa ou pegar alguma coordenada lá dentro. Então, pessoal, a gente tem que ter bastante claro conceitos de cartografia, para a gente conseguir colocar as informações corretas no mapa, porque o QGIS é um programa, é só um software, mas você tem que ter uma bagagem pretérita para conseguir trabalhar com ele, para não fazer alguma besteira, porque se você colocar, igual já tem uma frase que eu vi na internet, eu não lembro o autor, mas falando do QGIS, se você colocar um lixo no programa, vai sair lixo, ele vai processar. Então, você tem que entender, ter uma capacidade técnica para ver se aquilo que está sendo mostrado está certo ou não. Então, tem que ter uma bagagem ali de cartografia, de SIG, de Sistema de Informação Geográfica, para se destacar realmente no mercado. Indicação do norte, também é importante. Escala, então, colocar a escala do mapa. Legenda, então, tudo que está mostrado no mapa tem que estar na legenda. E aqui em cima, localização ou no município, ou no estado, no país, vai dependendo aí do projeto, do seu interesse. Já vi um pessoal colocar o grid de coordenadas e escala também nesse mapa de localização. Eu acho que não é necessário, até porque dificilmente alguém vai pegar esses mapas de localização e já referenciar eles. Então, vai do gosto também, como eu falei, não tem uma receita de bolo, mas esses itens que eu falei para vocês, eles vão só te ajudar. E os principais tipos de dados que a gente trabalha são os vetoriais e matriciais. O que são os dados vetoriais? Pontos, então, por exemplo, nascentes ou pontos cotados.
linhas, hidrografias, curva de nível, e polígonos, então os limites municipais, bacias hidrográficas, as classes de cobertura do solo, entre outros. Os dados matriciais, chamados de raster também. Pode ser a imagem de satélite, modelo digital de elevação e também as interpolações. Então, por exemplo, eu tenho uma série de pontos, eu quero fazer um mapa de calor desses pontos. Então, eu faço uma interpolação que vai me gerar um raster. Esses dados matriciais, eles são formados por pixels. Então, por exemplo, as imagens de satélite têm a informação do pixel. E tem as bandas, né? Verde, vermelho, azul. Então, cada pixel vai ter um ND, né? Um número digital que representa o terreno. No modelo digital de elevação, o pixel vai ter informação de altitude. E por aí vai, dependendo do modelo de dados que você está trabalhando. Então, aqui um exemplo, polígono, é uma bacia hidrográfica que eu delimitei. Linha, a hidrografia, rede de drenagem. E o raster, a imagem de satélite. E aqui o principal, né, que eu acho que eu tenho para passar para vocês, é onde encontrar os dados gratuitos para utilizar nos projetos de vocês. O principal é o site do IBGE, tá? Então, eu deixei o link aí para vocês, se quiserem já salvar. Na base de dados do IBGE tem bastante informação territorial, limite municipal, limites estaduais, informações de geomorfologia, geologia, faces de logradouros. Então, tem bastante informação no site do IBGE. Eu recomendo vocês entrarem e baixando aí tudo que for de interesse para vocês, mesmo que não for usar agora no momento, mas tenham baixado tudo aí que vão criando uma base de dados própria de vocês. Então, aqui eu dei um exemplo só para baixar o limite dos municípios de São Paulo, né? Então, áreas territoriais, municípios, UFs e SP municípios. Baixou, vai vir os arquivos e a gente vai trabalhar no QGIS. Site do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Então, é bastante importante quando você quer pegar um limite de uma propriedade, por exemplo, ou você quer saber se essa propriedade tem um CAR ou não, você consegue baixar todas as propriedades cadastradas no CAR. Então, isso facilita muito a nossa vida. Então, esse é o site do CAR, só ir em consulta pública, e em download ali embaixo, colocar o nome do seu município, estado e município, você consegue baixar. DataGel, um site importantíssimo também, só que só tem somente para o estado de São Paulo, tá? Informações geográficas. Então, tem também uma porção de coisas. Tem cartas topográficas, tem imagens ortofotos antigas, tem bases do meio físico, de geomorfologia, declividade, tem geologia, áreas contaminadas, tem uma porção de coisas no DataGel, então recomendo vocês entrarem e se aventurarem aí nos itens que tem disponíveis. O banco de dados geográficos do Exército, então ali a gente consegue baixar as cartas topográficas. Baixando as cartas topográficas, a gente consegue ter a cartografia oficial ali, né? Então, vetorizar uma rede de drenagem, também pegar ali dá até para delimitar bacias hidrográficas pelas cartas topográficas, então é bastante interessante. Nesse site você precisa criar uma conta, mas é bem simples. Topodata. No Topodata a gente consegue baixar os modelos digitais de elevação. Então, só entrar no site também, na parte de acesso, vai aparecer um quadrante ali do Brasil. O mapa do Brasil, você seleciona o quadrante que está a sua área e consegue baixar. E baixando você consegue abrir no QGIS também. Aqui eu coloquei só para ilustrar o download do QGIS no próprio site do QGIS, tem um link aí. O QGIS é um programa gratuito, tá? Então é um software livre, por isso que ele é bastante usado, porque não tem altos custos para o seu uso. Quando vocês forem baixar, vocês vão se deparar com duas versões. Vai ter o último lançamento e vai ter a versão de longa duração. Por que tem duas versões? Porque o último lançamento ele ainda está sendo atualizado, está sendo testado. Então, ele tem mais comandos para você utilizar, mas ele ainda não está muito estável.
E o de longa duração já foi consolidado, então é recomendado ali para novos usuários baixar o de longa duração, que é o mais antigo, mas já está funcionando tudo corretamente. Quando vocês baixarem, vocês vão se deparar com essa série de arquivos, tá? Então, não se preocupe, tá certo? E o que vocês vão utilizar, geralmente, é o QGIS Desktop. Aí tem algumas funções mais específicas que vocês vão precisar usar esse QGIS com GRAS. Mas aí é para coisas mais específicas que precisa de uma ferramenta que só tem com GRAS. A grande maioria das coisas vocês vão conseguir fazer só com esse QGIS Desktop. E para terminar essa parte introdutória e a gente ir para o programa, é importante falar que a gente consegue trabalhar com plugins no QGIS. Isso que torna ele muito interessante. Porque qualquer um pode criar um plugin e jogar na plataforma, esse plugin vai sendo testado ali pela comunidade do QGIS, vai sendo avaliado e vai sendo consolidado, né? Então, tem uma série de plugins ótimos do QGIS que ajudam o nosso dia a dia. Então, só para falar para vocês como é que a gente instala, é só vir no complemento, gerenciar e instalar complementos, colocar o nome do complemento que você quer procurar e clicar em instalar. É bem simples, tá? E esses são os principais que eu uso. Então, tem esse Quick Map Service, que é para conseguir visualizar uma imagem de satélite no QGIS. Esse DSG Tools, a gente consegue visualizar cartas topográficas. Latilon Tools, a gente consegue inserir pontos por coordenadas, então eu tenho coordenada de um ponto. Eu crio ali um shapefile de ponto no QGIS, insiro a coordenada nesse plugin, e ele já joga direto na minha coordenada certa. Tenho esse outro Desteca, que é para realização de classificação supervisionada. Então, por exemplo, eu pego uma imagem de satélite, uma imagem RGB, né, com as bandas ali, uma imagem multiespectral, eu consigo fazer uma classificação supervisionada para ter um mapa de uso e cobertura da Terra, por exemplo. Esse plugin, ele me proporciona isso. Aí, a gente termina essa parte aqui de teoria. Se tiver alguma pergunta sobre o que eu falei até o momento, sobre o QGIS, sobre o uso na consultoria ambiental, eu fico disponível. Se não, eu preparei um estudo de caso, que é de uma investigação confirmatória de passivos ambientais. Esse estudo de caso aqui foi um caso real que aconteceu recentemente no escritório, mas eu simplifiquei aqui e inventei alguns dados para trabalhar com vocês. Então, é uma propriedade rural que foi utilizada para a disposição do lodo de um curtume. Aí a CETESB notificou esse curtume e pediu uma investigação de área contaminada para ver se esse lodo contaminou a água subterrânea nessa propriedade rural. Então, nesse caso, foi uma equipe para campo, instalou os postos de monitoramento e pegou as coordenadas. E a gente tem que pegar essas coordenadas e fazer um mapa de localização para apresentar para a CETESB e compor nosso laudo de investigação confirmatória. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Comentários, nada? Tranquilo? Tá, então agora eu vou abrir o programa. Tá, beleza. Vou abrir o programa e vou conversar com vocês melhor no programa. Vou aproveitar que eu tenho aqui aberto o DataGel, que eu comentei com vocês. Vocês estão vendo minha tela aí no DataGel? Sim. Sim. Tá. A gente entra no DataGel, tem aqui o visualizador de mapas. A gente clica nele. Agora, só porque eu estou abrindo com vocês, não vai... A internet não vai pegar. Bom, vou deixar ele carregando aqui quando terminar. Ah, abriu aqui. Então, aqui a gente tem aqui a nossa base de dados, aqui na esquerda, e aqui tem o nosso mapa de São Paulo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui Prudente, onde eu estou residindo,
A gente consegue pegar aqui, ó, base cartográfica, base do IBGE, cartas topográficas. Esse sistema tem hora que vai rápido, tem hora que demora, mas geralmente ele não dá problema, não. Enfim, o que eu queria falar para vocês, tem essas 4 barrinhas aqui, quando a gente clica, ele vai dar para a gente um link, que a gente consegue jogar esse link no QGIS e abrir essas feições dentro do QGIS. Então, vamos ver se ele carrega aí durante o curso. Aí eu volto aqui e faço isso com vocês. Então, essa aqui é a interface do QGIS, tá? Então, quando vocês abrirem, não vai estar desse jeito, porque aqui já tem umas modificações que eu fiz, tudo mais, aplicativos que eu uso, mas basicamente vai estar assim. Então, vai estar aqui o novo modelo, novo projeto, posso clicar nele, pronto. A primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o programa é definir nosso sistema de projeção. Então, como que a gente vai trabalhar esses dados? A gente vê aqui embaixo, ó, onde está escrito EPSG, que EPSG é o sistema de projeção, tá? E aqui no de vocês vai estar vazio, porque aqui é o que eu geralmente uso, então os recentes. Aqui em cima vai ter um filtro. O sistema oficial do Brasil, o sistema oficial de projeção no Brasil é o CIRGAS 2000, tá? Então, sempre nos trabalhos de vocês, por exemplo, se não for pedido para vocês usar um sistema de projeção específico, sempre utilizem um CIRGAS 2000, que é o sistema oficial do Brasil. Aí, tem as zonas, né? Zonas UTM. Porque como a gente vai trabalhar com coordenadas métricas, né? A gente vai usar a zona UTM. Então, a gente tem aqui para o estado de São Paulo a zona 22 e a zona 23. Essas zonas, vocês vão ter que identificar onde seu empreendimento está e qual zona que ela está pertencendo. Para deixar mais simples para vocês, lá na minha região, aqui na minha região de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, a gente está na zona 22 Sul, e a parte da capital ali de São Paulo é a zona 23. Então, só para deixar mais ou menos dividido aí para vocês, mas isso aí é fácil encontrar na internet, essas informações, tá? Então, como a gente vai trabalhar com uma propriedade de Lorena, vou pegar uma zona 23 Sul, apliquei, ele já mudou aqui no meu EPSG. Aí eu vou pegar agora para vocês os dados do pessoal de campo. Então, vamos ver como é que estão esses dados aqui. Mandaram para nós uma coordenada, uma planilha no Excel com várias coordenadas. Então, a gente tem aqui uma coluna com o número do posto de monitoramento, uma coluna com a coordenada X e uma coluna com a coordenada Y. Então, a gente tem que pegar esses dados e jogar para o programa e espacializar esses dados, né? Então, como que a gente faz isso? A gente tem essa planilha, o decimal está dividido com a vírgula, tudo certinho. Então, a gente vem aqui no QGIS. No QGIS vai ter uma engrenagem que chama caixa de ferramentas. A gente clica nela. Então, aqui a gente consegue buscar as ferramentas do QGIS. Então, aí o que você usa recentemente vai estar aqui em cima. Você pode ir procurando pelos tópicos ou pesquisar. Então, como eu tenho uma tabela de dados, vou escrever aqui tabela. Vai dar uma série de itens aqui. O que interessa para mim? Então, eu quero criar um vetor. Eu quero criar um shapefile de pontos, né? Então, vou criar um vetor, criar camada de pontos da tabela. Essa é a ferramenta que eu preciso. Eu clico. Camada de entrada. Então, é a minha camada de dados. Então, eu clico nesses 3 pontinhos e vou procurar meu arquivo. Vou na pasta do meu projeto, tudo, achei. Clico e abro. Aqui ele vai perguntar para mim, qual que é o campo que tem a coordenada X? Então, é o campo X da planilha. Qual que é o campo que tem a coordenada Y? É o Y da planilha. Campo Z não tem, que seria dados de altitude, né? E nesse campo M eu vou colocar a descrição dos postos de monitoramento.
qual que é o sistema de coordenadas desses pontos? Então, a minha equipe pegou em Sirgas 2000, zona 23 Sul, e eu executo. Pronto, pessoal, eu executei, apareceu aqui meus pontos, já no espaço, aí, já espacializados. Mas aqui a gente está com essa tela branca no fundo, né? Não fica muito legal, não fica muito visual. Então, é aí que eu comentei com você dos plugins, né? Que facilitam ali a nossa visualização e os nossos trabalhos. Então, tem um plugin que eu comentei com vocês, que ele dá acesso à imagem de satélite, que é o Quick Map Service. Então, eu já instalei, né? Mas vocês façam aquele processo para instalar, que eu comentei. Deixa eu ver aqui, vai criar um item aqui que é Web, Quick Map Service. Procura aqui a base de satélite que você quer. Eu vou usar do Google Satélite. Pronto. Já apareceu, a gente sabe já onde está os nossos pontos, tá? Vocês estão vendo aqui que quando a gente criou esses pontos para a tabela, ficou esse ícone aqui. Ou seja, é uma camada temporária, a gente não salvou. Então, a gente tem que salvar esse arquivo vetorial. Então, clique no botão direito, exportar, salvar feições como. Aí, como que eu vou salvar essa feição? Eu vou salvar em formato shapefile. Shapefile é o formato ali mais utilizado para trabalhar com dados vetoriais, tá? Então, linhas, pontos, polígonos, o mais utilizado é shapefile. Tem outros também, tem o GeoPackage, tem vários outros formatos, mas o mais comum é shapefile. Tanto que alguns órgãos ambientais, eles pedem o arquivo shapefile que você utilizou no seu mapa. Então, é sempre importante estar salvando o formato shapefile certinho, conferindo o sistema de coordenadas. Aqui nos 3 pontinhos, a gente vai salvar nosso projeto. APM, de posto de monitoramento. Ok. Pronto, já salvou. Posso excluir esse aqui, porque o meu arquivo já está salvo. Agora eu preciso do limite da propriedade, né? Para conseguir fazer os trabalhos. Então, aí que a gente vai usar agora os dados do CAR, que eu mostrei para vocês como é que baixa. Então, para a gente adicionar um arquivo baixado no nosso computador, como é que a gente faz? Aqui no menu da esquerda, ou aqui superior, a gente tem a parte de gerenciador de fonte de dados, e aqui embaixo adicionar camada vetorial. Tanto faz onde você vai, tá? Eu vou aqui no gerenciador de fonte de dados, e aqui na esquerda aparece para nós. Você quer adicionar um vetor, quer adicionar um raster, quer adicionar um GeoPackage. Então, vai depender do arquivo que você está trabalhando. O limite da propriedade é um vetor, é um polígono. Então, vou adicionar vetor. Base de vetor. Aqui eu procuro meu arquivo. Então, aqui eu baixei um arquivo chamado CAR Lorena. Eu clico. Quando a gente abaixa o arquivo do CAR para o município, vai ter essa série de informações aqui. Vegetação nativa, reserva, hidrografia, tudo mais. Então, aí vai depender do uso que você quer para esse dado. Para nós, aqui importa a área do imóvel. Então, eu descompactei a área do imóvel e deixei numa pasta. E aqui, então tem esses 4 arquivos. Esses 4 arquivos, pessoal, eles compõem um shapefile. Então, o arquivo shapefile é composto desses 4 arquivos. Sempre vai ter um a mais ou outro a menos, mas geralmente vai ter esses 4 arquivos. Então, se você apagar um arquivinho desse, já não funciona mais o seu dado, tá? Então, você clica nele, abre. Clica no arquivo .shp, tá? Esqueci de comentar. Abre ele aqui e adiciona. Pronto. Aqui, pessoal, adicionou as propriedades cadastradas no município todo, tá? Para dar um exemplo para vocês, eu tirei o zoom aqui com o scroll do mouse, tá? O scroll é aquela bolinha do mouse. Se eu quiser voltar
os meus pontos, para a localização dos meus pontos, eu clico nele aqui em cima, botão direito, aproximar para a camada. Aproximou. Mas vocês estão vendo que agora não está aparecendo, né? Parece que sumiu. É porque aqui do lado, na esquerda, a ordem que aparece, os dados, ela importa, tá? Então, se eu pegar, clicar nele e arrastar para cima, ele vai aparecer aqui. Então, a ordem importa, tá, pessoal? E agora, para eu selecionar só a minha propriedade de interesse, o que eu faço? Eu clico, né, no shape aqui, tem um botão de selecionar. O meu está aqui embaixo, o de vocês deve estar provavelmente nessa região aqui de cima. Mas você clica e consigo selecionar um polígono. Então, consigo selecionar qualquer polígono desse arquivo shape, porque esse arquivo shape é composto de vários polígonos. Se seu arquivo shape não for um polígono único, você não consegue fazer isso, tá? Mas como o arquivo do CAR é separado aí nas propriedades, eu consigo fazer isso. Seleciono, clico o botão direito, exportar. Agora só vou colocar salvar feições selecionadas. Aqui o nome do meu arquivo, eu mudo, eu coloco a área. É importante, pessoal, todos os arquivos que vocês forem trabalhar em qualquer programa de geoprocessamento, QGIS, ArcGIS, evitem espaços. Então, evitem escrever o nome assim, ó, área, espaço, propriedade, não. E se você fizer isso, a grande de dar algum erro é muito grande, tá? Então, sempre usa underline ou deixa só uma palavra única para descrever o seu ponto, tá? Seu arquivo. SRC. O arquivo do CAR está em siglas 2000, coordenada geográfica. Só que como eu já sei que a minha área está na zona 23 Sul, eu já seleciono aqui uma coordenada projetada para ela. Ok. Pronto. Agora aqui eu posso apagar. Eu já tenho a minha propriedade, tá? Agora, para eu deixar só contornado aqui, tirar esse rosa do fundo, clico no botão direito, propriedades. Aqui vai ter várias informações do meu arquivo. O que importa para a gente agora é a simbologia, preenchimento simples. Cor do preenchimento eu vou deixar transparente. E cor do traço eu vou deixar vermelho. Vou colocar uma espessura de 0,7, por exemplo. Aplico. Ok. Pronto, já ficou bem melhor, né? A visualização. Agora eu vou colocar rótulos nos meus pontos, para conseguir identificar qual que é o PM1, 2, 3, 4. Então, clico com o botão direito no meu arquivo shape dos pontos, dos postos de monitoramento, propriedades. Aqui, na aba rótulos, eu clico nela, vai estar escrito sem rótulos. Você clica e coloca rótulos individuais. Aqui, rótulos individuais, ele vai perguntar qual o valor que você quer mostrar no seu rótulo. Aí vai estar os valores da planilha, que inicialmente a gente tinha. Então, eu quero que apareça o nome do posto de monitoramento. Então, eu clico. Aqui a gente consegue mexer na fonte, tamanho e tudo mais. Então, aplicar. Aplicou. Ele já apareceu aqui, mas não dá para visualizar muito bem, né? Então, a gente coloca um amortecedor nele, um buffer. Então, a gente clica aqui na parte de amortecedor, desenhar buffer, aplica, e já vai aparecer bem melhor os nossos nomes aqui, tá? A gente consegue também mudar a simbologia desse ponto, tá? Então, se a gente ir em propriedades de novo, simbologia. Consegue mudar o tipo de ponto, a cor dele, o tamanho. Vou colocar o ponto preto só para ver, vocês verem a mudança, ó. O tamanho a gente consegue mudar. Certo? E agora, para dar um destaque ainda mais na nossa propriedade, uma coisa que eu costumo fazer é colocar uma máscara no fundo. Ou seja, tem uma opção aqui do QGIS que é criar uma nova camada temporária, que é uma camada que eu posso criar e fazer o que for nela, que quando ela não vai ficar salva. Então, é uma camada temporária. Então, eu clico nela,
e a gente vai criar um shapefile de polígono no sistema de coordenada do projeto. Ok. E aqui é bom que eu falo para vocês como é que cria um shapefile, né? Então, tem um shapefile criado, vai ter essa opção do lápis. Quando eu clico no lápis, eu começo a editar esse shapefile. Então, aqui tem começar um desenho, adicionar polígono, eu clico no polígono, eu começo a desenhar meu polígono. Se eu clicar com o botão direito, ele termina a edição. Se eu clicar no lápis e colocar que eu não quero salvar, vai cancelar. Se eu clicar que eu quero salvar, ele vai salvar a feição. E o que eu quero criar com essa camada temporária? Uma máscara para destacar a nossa propriedade. Então, eu vou dar um zoom bem grande aqui, tirar o zoom, né? Criar um polígono que englobe essa área toda aqui. Então, faço um retângulo grandão, botão direito, salvo. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer uma análise espacial para recortar o limite da minha propriedade desse polígono grande. Como é que eu faço isso? Então, para a gente utilizar essas ferramentas de geoprocessamento, a gente vem aqui, vetor, porque a gente está trabalhando com vetor, geoprocessamento, e aqui a gente vai fazer o quê? A diferença. Então, a gente vai pegar o polígono grande menos o polígono na propriedade. Então, diferença, camada de entrada. Ou eu posso selecionar ela aqui, eu posso arrastar, camada de sobreposição, área da propriedade. Executo, posso fechar. Ponto. Ela criou, já recortou a nossa propriedade dessa camada rosa. Eu posso apagar aqui para não me confundir. E o que eu faço agora? Clico no botão direito, propriedades. Venho na simbologia, coloco branco. E eu coloco uma transparência. Como é que eu coloco transparência? É só eu arrastar nessa barra aqui do lado, ó. Vou mexer na transparência dela. Então, aqui é nada de transparência. E aqui é 100% transparente. Eu coloco mais ou menos no meio, dá 50%. E a gente consegue um destaque bem legal para o nosso mapa. Então, basicamente, de informações que a gente precisa providenciar é essa. Agora, a gente precisa fazer o nosso layout de nosso mapa, né? O layout do nosso mapa. Então, agora eu vou salvar o projeto. Aqui, projeto, salvar como. A gente vai na pasta, cria um nome de um projeto e salva. Para a gente não perder o que já foi feito até agora, né? E é isso. Agora eu vou fazer o nosso layout. A gente vem aqui em projeto, novo layout de impressão. Aqui pode deixar vazio, não precisa identificar. Só se você for fazer vários layouts no mesmo projeto, se identifica, mas geralmente não é o caso. Dá OK. Vai abrir essa nova tela. Aqui a gente tem a nossa folha, onde a gente pode clicar com o botão direito, propriedades, e mudar o tamanho. Então, a gente tem aqui A4, A3, A2. A gente vai trabalhar agora com A4, tá? Para a gente inserir o nosso mapa aqui dentro, a gente vem aqui adicionar mapa. Então, tem esse menu aqui da esquerda e o menu aqui de cima. Vem no menu da esquerda, adicionar mapa, vai mudar a cruzinha do nosso mouse. Que agora ele só está esperando a gente inserir na folha o local do nosso mapa. Então, a gente seleciona onde vai querer ser, clique, segura e arrasta para ver o tamanho do nosso desenho. Solta. Pronto, apareceu aqui. Só que ele apareceu muito pequeno, muito mais para a esquerda do que para a direita. Então, como é que a gente centraliza isso? Se a gente clicar nesse item aqui, mover conteúdo, clica, a gente consegue mover o mapa dentro aqui do nosso retângulo. Então, se a gente mexer com o scroll do mouse, a gente consegue dar o zoom, tirar o zoom, como
como se a gente estivesse trabalhando no mapa mesmo. Então, a gente deixa aqui. Se a gente quiser colocar uma escala específica, por exemplo, 1 para 20 mil, a gente coloca aqui, 20 mil. Pronto, deixou na escala 1 para 20 mil. Não quero mais mexer, clico aqui, então, no selecionar e mover, pronto, já parou de mexer. Agora, se eu mexer com o scroll do mouse, ele vai só dar um zoom na folha. Certo. Próximos itens que a gente vai colocar no nosso layout. A indicação do norte. Então, no QGIS ele já deixa pronto aqui o norte. A gente só clica e seleciona onde vai querer colocá-lo. A gente coloca a nossa escala. Então, vamos ver onde vai colocar a nossa escala. E aqui a gente tem propriedades da escala, né? Então, tem o estilo, caixa dupla, linha tracejada. Então, vai do gosto de vocês. A parte do layout é mais inspiração, né, de quem está fazendo, do bom gosto, do que outra coisa. Tendo o conhecimento técnico que eu havia comentado com vocês, tendo todas as características, o layout das informações que você vai inserir aqui, não tem muita regra. Então, aqui, se você quer colocar em quilômetros ou em metros nossa escala, como em quilômetros. Ficou esses números quebrados, né? A gente trabalha em metros para deixar os números inteiros. Vou até diminuir um pouquinho aqui. Agora o mapa de localização, né? Onde a nossa propriedade está localizada no município. Então, a gente vai ter que criar um outro mapa. Então, vamos clicar nesse mapa aqui e travar a camada dele. Travei, pronto. Eu volto aqui no meu mapa e posso tirar todas essas informações que aqui não vai fazer efeito, porque eu já travei minhas camadas. Se eu não tivesse travado, ia sumir aqui. Então, eu vou adicionar um outro vetor, que agora é um vetor dos limites municipais, que eu baixei do IBGE. Então, eu venho aqui na minha pasta de base de dados, procuro a pasta que eu baixei do IBGE, SP Municípios, e abro o arquivo SHP. Adiciono. Temos aqui, então, todo o município de São Paulo, e temos aqui o nosso município de interesse. Por exemplo, eu não sei agora onde é o município que eu quero trabalhar. Eu posso ver a tabela de atributos desse dado, que tem tudo aqui, o nome do município, o código, a área. Vamos procurar por um município específico. Então, clico aqui embaixo, filtro de campo, o nome do município. Lorena. Enter. Clica em cima dele e já vai selecionar para nós. Certo? Então, não tem muito segredo. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Botão direito, exportar, salvar feições selecionadas, projeção, UTM, nome do arquivo, colocar município Lorena. Ok? Pronto. Aqui já posso apagar. Fiquei só com o meu município aqui. Agora eu vou adicionar um novo mapa, da mesma forma que eu adicionei o primeiro, eu adiciono o segundo, que é aqui adicionar mapa. Vejo onde eu quero adicionar ele. Mesma coisa do segundo. Eu centralizo ele, as minhas informações aqui. Mexendo na escala para ver uma escala que fique boa para o meu enquadramento. Pronto. Aqui eu coloco o nosso título, né? Então, qual que é o título do nosso projeto? Então, vem aqui, ferramenta de texto. Puxo e arrasto para ver onde vai ser colocado. E coloco o título do mapa. Então,
Coloco o título do projeto, por exemplo. Aqui eu consigo mexer na fonte, colocar um Arial, negrito, centralizar. Aí vai do gosto de vocês e do bom gosto, tá, pessoal? Também do tempo que vocês têm para mexer nisso. Às vezes, a elaboração do mapa é rapidinho, o que demora mais é o layout, que você quer ficar mexendo, deixar bonitinho, aí é o que mais leva tempo. Uma coisa que eu esqueci é o grid de coordenadas, né? Então, eu clico no mapa, não posso desmarcar mais isso aqui, tá? Senão vai aparecer só o limite do município aqui. Eu venho aqui em grades, esse botão para adicionar nova grade, clico e modifico a grade. Aqui o tipo de grade, tem as grades sólida, cruz, marcadores, e eu sempre coloco cruz, é uma questão de gosto minha, e aqui o intervalo, de quantos e quantos metros ele vai aparecer uma cruz. Vou colocar em 100, para ver se fica muito, fica pouco. Ó, ficou muito. Então a gente vai vendo, 500. Muito também, então vou colocar 1000. 1000 ficou uma quantidade razoável, né? Eu vou descendo aqui, moldura, coloco linhas interiores e desenhar a coordenada. Então, inserir o número da coordenada. Então, aqui na esquerda, eu deixo vertical, no topo deixo como está, e como na esquerda e na direita ele apresenta o mesmo valor da coordenada, eu tiro. Aí vai de gosto também, eu prefiro tirar. Então, na direita eu desabilito, embaixo eu também desabilito, porque é uma informação redundante, né? Já está aparecendo na parte de cima. Aqui eu coloco precisão de coordenada 0, para deixar só o número mesmo, sem aquelas casas decimais, e já estou com a minha grade de coordenadas. Aqui eu vou inserir a legenda, então, o que está mostrando aqui no mapa? O leitor precisa saber. Então, aqui do lado, embaixo do texto, tem adicionar legenda, clico, mesma coisa, clico e arrasto. Aqui vai aparecer todos os nossos itens do mapa. Então, aqui em cima eu coloco o título itens do mapa, ou legenda. Aqui eu desmarco essa atualização automática para eu conseguir editar. Então, clico 2 vezes, eu consigo editar o nome. Então, coloco município. Lorena. Essa diferença é só essa camada branca, né? Eu não preciso que ela apareça na legenda. Então, eu só apago aqui. Eu deixo mais bonitinho também. Posso de monitoramentos. E aqui, limite da propriedade. Então, aqui também a base de satélite eu posso tirar. Aqui já tem a nossa legenda. Aí também tem as outras informações que a gente precisa ter no mapa. Sistema de coordenadas, né? PM, o datum, 2000, fuso 23, sul. E aqui também dá para colocar base cartográfica, coloca IBGE e base cartográfica do IBGE e do Google Earth que a gente utilizou no nosso mapa. Aí também pode colocar elaboração, fulano de tal, data, aí informações que vocês acharem necessárias, tá? Aqui, desse mapa, a gente pode colocar uma
uma indicação, né, de onde essa propriedade está no município. Então, a gente vem aqui em enquadramentos, adicionar enquadramento. Moldura do mapa. Então, qual mapa você quer indicar? Eu quero o mapa 1. Indicou. Pronto. Já está aqui indicado. Aí a gente pode adicionar um retângulo em cima e pintar ele de o mesmo limite da propriedade, para deixar parecido. Pronto. Aí aqui a gente pode tirar esse enquadramento. Certo, pessoal? Então, no mais é isso, tá? Vocês podem, como eu falei, enfeitar aí do jeito que vocês acharem necessário. Como eu falei para vocês aqui no mapa de localização, eu não vejo muita necessidade de colocar o grid de coordenadas, tudo mais, porque dificilmente alguém vai utilizar disso para já referenciar o mapa, mas nesse mapa principal é importante que vejam se está toda a informação que você quer mostrar está bem visível no mapa. Então, terminado tudo isso, editado tudo bonitinho, a gente salva. A gente consegue salvar em PDF ou em imagem. Se for para colocar no corpo do relatório, a gente salva imagem. Agora, se for para enviar como um anexo ou enviar propriamente para o órgão ambiental, a gente salva em PDF. Nesse caso, eu vou salvar em imagem, clico aqui, então, no exportar como imagem, vou na nossa pasta, coloco o mapa, o nome do mapa, salvo e salvo. A gente espera ele carregar. Aí, dependendo ali também da quantidade de informações que você quer estar colocando no mapa, tem alguma imagem de satélite muito pesada, aí vai demorar mais ou menos. Aí a gente abre aqui e tem o nosso mapa, que a gente já consegue colocar ali nos relatórios, tudo mais. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que deu para ter uma ideia geral ali do programa e do seu uso. E também nosso tempo não era muito grande, né? Mas fico aí à disposição se tiverem alguma dúvida ou pergunta que tenham para fazer e algo que não ficou muito bem explicado, fico à disposição agora. Muito bom, Matheus, gostei bastante. A gente agora, a gente tem bastante matéria, assim, de geoprocessamento. Agora, esse semestre, inclusive, no que eu tô, não sei aí a galera, mas eu tô vendo numa matéria de SIG, então é bem legal, assim, gostei bastante. E deu para entender bem, assim, no QGIS nunca parece ser muito difícil de pegar, então gostei bastante. Se alguém tiver alguma pergunta aí pra gente. Inclusive, a professora Danúbia tá aí, né? Ah, verdade. Estou, gente. Estou aguardando o meu momento. Bom, já que vocês citaram meu nome, boa tarde a todos que estão aí. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Queria te parabenizar pela apresentação. Como o pessoal falou aí, eu sou a docente responsável pela disciplina de SIG para o curso de Engenharia Ambiental. Ah, bacana. E a disciplina está rolando, inclusive, nesse semestre, né? Então, tem o pessoal aí que está matriculado. E eu estava ouvindo aqui, né, a sua apresentação inteira e me sentindo super contemplada e feliz, porque basicamente você mostrou tudo que nós fizemos até agora na disciplina, né, mas a gente usa o ArcGIS, mas eu já expliquei para eles também, né, a semelhança dos softwares e enfim, quem mexe em um, mexe em qualquer outro, né, e tem uma semelhança muito grande aí o ArcGIS com o QGIS. Professor, eu digo que a gente não pode ter um programa de estimação, assim, por exemplo. A gente tem que ter uma carta na manga e conseguir mexer, entender o que está fazendo, né, para conseguir mexer em todos. Então... Exatamente.
Eu faço uma analogia muito simples, né, para falar para os alunos que pilotar um software de geoprocessamento é a mesma coisa que pilotar ou dirigir um carro, né? Você aprende a Uhum. dirigir um carro específico e depois, ao longo da vida, você vai dirigindo outros. O importante é saber dirigir, né? Saber mudar a Sim. marcha, enfim. Mas, voltando à questão, novamente queria te parabenizar pela apresentação, você foi muito didático, acho que para mim, especialmente, é super interessante que outras pessoas repitam o que eu falo para os alunos, né? Então, o início da sua fala aí, mostrando a importância do uso do software, né? Do domínio das geotecnologias aí de uma forma geral para o profissional engenheiro ambiental é fundamental, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, na verdade, o engenheiro profissional ele precisa ter no perfil dele o uso, né, o domínio de um software de geoprocessamento, a elaboração de um mapa e assim por diante. Se me permite, Matheus, eu só faria Sim. uma complementação na sua fala, né, quando você falou das bases de dados gratuitas. Eu acho que Sim. uma base bem interessante também é o próprio site do INPE, né, onde a gente Sim. consegue baixar imagens de satélite, aí de vários satélites, né, que são na maioria das vezes são bases para os nossos estudos, né, para os nossos mapeamentos e é, imagens gratuitas, principalmente, né, isso é Sim. importante falar também. Quem trabalha na área ambiental, quanto mais dado gratuito você conseguir, melhor, porque isso, inclusive, barateia o seu produto final, né, se você Uhum. está prestando um serviço aí numa empresa, isso é importante. E a outra Sim. coisa que eu gostaria de frisar, né, e que eu falo muito para os alunos também, às vezes a gente não gosta muito da cartografia, né, da parte teórica da cartografia, de entender o que que é um sistema de coordenada, um sistema de projeção, toda aquela parte analógica que é fundamental depois para a parte digital, né? E isso você Uhum. frisou bastante, colocou aí, né? Sem o conhecimento da cartografia, depois o SIG não vai chegar em lugar nenhum, né? Com o software você não consegue. Né? E aí, dentro dessa coisa da cartografia, né, a parte teórica, aí, a parte analógica, vamos dizer assim, a gente tem aquilo que são chamados os elementos essenciais do mapa. É aquilo que tem que ter, de fato. E você trouxe novamente e está me ajudando aqui, né, a reforçar com os alunos a grade de coordenada, a legenda, o título, o norte, que é realmente fundamental. Tá? Então, só para complementar, reforçar aí a sua fala junto aos nossos alunos, tem bastante gente aqui da disciplina, né? E, de novo, te parabenizar e, claro, agradecer também por ter atendido aí aos nossos alunos, né? E fazer parte da Semana da Engenharia Ambiental da IEL. Muito prazer, tá? Obrigado, professora. E isso é mesmo que a senhora comentou. Sem as informações técnicas da cartografia, a gente não consegue fazer os mapas, mas provavelmente vai estar errado, né? Alguma coisinha. O que a gente mais vê por aí é o pessoal colocando que é um sistema de coordenada, por exemplo, métrico, e na grade de coordenada está um sistema de coordenada geográfico. Então, não está condizendo as informações. Então, essas coisinhas, parece que é simples, né? Mas se um cara que está vendo seu mapa e é entendido do assunto, ele sabe se você está fazendo alguma coisa errada ou não. Gente, eu tinha uma dúvida, posso falar? Não sei, pessoal. Ok, perdão. Primeiro, né? Não, achei que tinham me chamado aqui em casa. Ah, me chamaram mesmo. Depois eu falo tudo. Oh, meu. Alguém tem outra dúvida até a Ana voltar? A minha dúvida é a mesma que mandaram no chat, é pesado o programa? Cara, Eric, então, não é muito pesado, tá? Mas ele precisa ali de um processadorzinho para conseguir rodar. Mas, por exemplo, essa prática que eu fiz com vocês agora, ela roda simples na maioria dos computadores. Aí, se a gente for trabalhar com processamento de imagens, né, de satélite, por exemplo, aí já começa a pesar um pouco mais. Mas o programa em si não é muito pesado, não.
Perfeito, valeu. Aí a Ana voltou. Pode falar, Ana. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, né? Acontece uns negócios desses. Mas eu queria falar, obrigado pela palestra, né? Pela introdução ao QGIS. Realmente, eu também estou tendo matéria de SIG, então foi legal ver as semelhanças e diferenças também. Eu, particularmente, achei o QGIS parece mais intuitivo que o ArcGIS, no sentido dos comandos e tal. Mas o ArcGIS também é muito bom, tá? E o que eu queria perguntar era em relação, assim, você é um aluno formado na engenharia ambiental, o que te fez ter o interesse na área de geoprocessamento e o que você recomendaria também para um aluno que tenha, que possa vir, né, a trabalhar nessa área? Obrigado aí, Ana, pela pergunta. Então, eu me formei na Unesp, né, de Presidente Prudente, como eu comentei, e na Unesp ela tem um curso de engenharia cartográfica. Então, eu tive bastante matéria durante o curso da engenharia cartográfica, com professores da engenharia cartográfica. SIG, processamento de imagens, tratamento e análise de imagens, sensoramento remoto. Então, desde a época da graduação, eu já fui me interessando por essa área de atuação, né? Aí, durante o meu trabalho de graduação, né, no meu TCC, aí foi quando a gente teve que se virar, né? Que a gente tem que fazer lá o nosso trabalho, e eu trabalhei na parte da geografia física, né? Análise de processos erosivos, onde a gente fez uma proposta ali de bioengenharia para controle no processo erosivo, e eu precisava, do meu relatório, ter uma caracterização do município e também da minha área de estudo, porque eu fui vendo os outros trabalhos e realmente tinha essa caracterização, né? O pessoal da geografia, ele também mais voltado para essa parte, eles sabem bastante. Então, para implementar o meu trabalho, eu fui atrás do pessoal dos laboratórios da Unesp e fui atrás de aprender essa parte mais de caracterização ambiental. Aí, fui aprendendo, fiz o meu trabalho de graduação e já nesse final ali de graduação, eu comecei a prestar alguns serviços para as consultorias ambientais aqui da região, principalmente nessa parte de mapeamento. Então, como eu falei para vocês ali na consultoria ambiental, sempre a gente precisa de algum mapa, seja para apresentar para o órgão ambiental, seja para compor nosso relatório. Então, fazia bastante trabalho de mapas de localização, fazer alguns shapefiles para mandar para o órgão ambiental. Então, foi aí que eu comecei a ter um interesse. Aí depois, realmente, né, quando eu me formei, continuei ali trabalhando com essas empresas de forma autônoma. Aí eu conheci o Wesley, que é o dono da empresa que eu estou hoje, que fez justamente essa parceria comigo. Pedi alguns mapas, né, ele mandou um print de um documento da CETESB, órgão ambiental de São Paulo, que pedia ali uma série de plantas ambientais para um licenciamento num porto de areia, que é um empreendimento que pega a areia do curso d'água para utilização na construção civil, né? Aí tem uma série de estudos que precisam ser feitos. Aí ele me mandou, perguntou se eu sabia fazer, eu falei, sei, mesmo não tenho muita segurança, falando, sei. Peguei e fiz, aí ele gostou e já me chamou para trabalhar com ele. Então foi o geoprocessamento também que me abriu portas aí, depois de formado. Ah, legal, parece ser uma coisa bem gradual, assim, né? Sim. E pelo que eu vejo, essa parte de geoprocessamento pela minha visão, tá? É uma forma mais rápida de você conseguir ingressar ali no mercado de trabalho, porque muita gente não sabe disso. Muita gente ainda utiliza o Google Earth para fazer os desenhos, tira print do Google Earth, então não sabe fazer um trabalho técnico de qualidade. Então, se você se apresentar como um profissional que tem esse conhecimento, aí várias portas se abrem. Ah, da hora. Eu achei bem da hora também, agradeço o Caê também por trazer essa palestra, esse assunto, porque até eu tô no meu 4º ano da faculdade e, na verdade, eu tô, tipo, no 3º, por conta de DP, né? Mas só esse ano que eu fui descobrir, assim, melhor o que é geoprocessamento, né, geotecnologias e tudo mais. Então, agradeço a oportunidade, principalmente para quem está aqui do 1º e 2º ano e tal,
que talvez nunca tenham ouvido falar, né? Então, Sim, é isso. Obrigada por tirar minha dúvida. nada. Pode falar, Abner. Fala, Matheus, tudo bem? Eu tinha uma dúvida, mais por curiosidade, assim, porque na apresentação acho que ficou bem claro e bem interessante o que você falou, curti demais, inclusive. Mas, tipo, só para eu entender, assim, tipo, depois que a gente fez todo o projeto, com os detalhes bonitinhos, a gente mandou para o cliente, o órgão já pode, tipo, agir em cima disso? Por exemplo, tipo, a gente analisou um contaminante em determinada área, fez todo o estudo, toda a projeção dos mapas e tudo mais. A gente entrega para um órgão ambiental ou qualquer outro cliente e ele já pode ir e executar, tipo, a função, alguma coisa assim? Então, Abner, obrigado pela pergunta. Quando a gente trabalha com áreas contaminadas, igual eu comentei, tem várias etapas do gerenciamento de áreas contaminadas, né? Então, começa ali na avaliação preliminar e investigação confirmatória. Então, esses dois trabalhos, geralmente a gente protocola junto, porque a CETESB pede de uma vez. Faz a avaliação preliminar e investigação confirmatória da área. A gente fez aquela série de mapas, série de anexos, tudo mais, monta um relatório completo que tem eu falei para vocês, mas se quiser anotar aí, é DD 38 da CETESB. Lá tem todo o roteirinho. A gente monta o relatório completo e protocola na CETESB. Aí a CETESB vai ler aquele seu relatório, que o relatório deve conter ali todas as informações sobre o contaminante ali, o possível contaminante que tem naquela área, resultados laboratoriais de água subterrânea, de solo, ou qualquer outra amostragem que você realizou, e você vai, no seu relatório, você tem que concluir se tem contaminação ou não naquela área. Constatando a contaminação, a CETESB vai ler esse relatório, vai entender o caso e vai pedir uma investigação detalhada, que a investigação detalhada realmente é para ver, delimitar a pluma de contaminação desse contaminante, fazer uma série de, instalar novos pontos de amostragem e também pensar na remediação. Então, constatando a contaminação, segue para os outros passos da investigação de áreas contaminadas. Não constatando a contaminação, a CETESB pode dar baixa ali no processo e acabar por ali. Mas aí sempre tem que esperar o retorno do órgão ambiental. São várias etapas, né? Tipo, São várias etapas. Você perfeito. entrega uma etapa e espera o resultado, o parecer do técnico. Aí você segue para a próxima. Perfeito. Brigadão, Matheus, brigadão, Kayai. Foi demais o mini curso. Matheus, se me permite complementar em relação a essa última pergunta, né? A gente precisa ter em mente que nessas situações, um mapa, ele vira um documento, inclusive com validade jurídica, né? Por isso que é importante também a seriedade, né, na elaboração desse documento, por isso que é importante ter lá como informações marginais quem elaborou, né? Porque deve existir, né, uma resposta, quem responda por esse documento, inclusive quando envolve processo judicial e tudo mais. O mapa, ele é uma prova, né, ele pode ser comparado aí para a gente entender como uma prova. Então, ele é um documento com validade jurídica. Sim. Tem uma pergunta no chat, que é do Rafael. Ele perguntou se precisa colocar fonte do que ele utilizar para fazer o mapa. Tipo, se ele usou Então, a imagem Rafael, do Google. Rafael, geralmente eu coloco. Geralmente eu coloco as informações, tá? Então, base cartográfica é IBGE, aí o ano do dado, imagem de satélite Sentinel-2 do ano tal, ou imagem de satélite Google Earth do ano tal, eu sempre coloco sim.
É importante, né, para o leitor saber de onde você tirou aquelas informações. Tem uma pergunta do Vitor também. O Rafael agradeceu. O Vitor perguntou quais cursos complementares você recomendaria para engenheiro ambiental? Olha, Vitor, não tenho muita experiência assim de cursos complementares, até porque eu não fiz nenhum curso complementar assim que eu me formei. Eu ingressei no mestrado profissional da Unesp, mas somente isso. Eu recomendo vocês que gostam se interessem por essa área, que realmente peguem, comecem a fuçar no programa e simulem algumas situações, né? Por exemplo, o que eu fiz com vocês agora foi uma simulação, foi um dado fictício, que pode ser reproduzido aí por vocês em qualquer parte do mundo, né? Com o uso do geoprocessamento. Então, você pode entrar no site da CETESB, por exemplo, e ver o que a CETESB pede para um corte de árvore isolada. Então, simula que você vai fazer um corte de árvore isolada ali numa praça do seu bairro e vai com o celular, tem uns aplicativos que pegam coordenada. Vai com o celular, pega a coordenada da árvore, joga no programa, abre o Google, desenha a praça lá na imagem de satélite e simula um projetinho. Assim vocês vão pegando a prática e vão aprendendo. Legal. Eu acho que prestar atenção não, mas, tipo, se focar nas aulas, tipo, de SIG que a gente tá fazendo agora ajuda bastante. Tipo assim, É importante. no tempo já, se alguém tiver mais alguma pergunta. Matheus, a gente te convida aí para participar das outras palestras da CEMEA durante a semana. A gente costuma bastante. Acho que travou o que você falou no final. Não sei se foi só para mim. Acho que é isso mesmo. Muito obrigada, Matheus. Obrigada, galera que participou hoje. Obrigada, professora Danúbia, por estar aqui. Professor Holanda também, e professor Marco. E até... Rapidão, desculpa. Repete o que você falou para o Matheus, porque deu uma travada aqui também, então acho que não chegou a informação completa. Por favor. Ai, gente, foi mal. A internet tá péssima. Agora sim. Sim. Eu só agradeci mesmo, agradecer os professores por estarem aqui. Matheus, a gente vai te convidar, né? Tá te convidando aí para as próximas palestras. Te envio o link. Acho que era só isso mesmo. Foi mal, a internet tá péssima aqui em Lorena. Tudo bem, eu que agradeço novamente o convite. Como eu falei, eu já organizei aí as semanas do curso, eu sei como que é difícil, toda essa logística, mas agradeço aí. Precisando de alguma coisa, vocês têm meu contato. O pessoal que assistiu aí também, eu deixei meu e-mail na apresentação, né? Eu vou jogar aqui no chat, caso surja alguma dúvida ou alguma coisa que queiram comentar comigo, podem mandar mensagem, tá? Pode deixar, e eu disponibilizo no grupo lá para a galera, se tiver alguma dúvida, para que já tem uma galera que saiu, né? Aí eu vou mandar para vocês também os dados que eu utilizei. Vou mandar para vocês o dado que eu utilizei e você encaminha para o pessoal, caso queiram reproduzir. Tá bom, Matheus, combinado. Acho que a Milena tá travando, mas tudo bem, qualquer coisa eu pego depois com ela também, passo no grupo. Tá ok, obrigado, viu, pessoal? Até mais. Obrigada boa tarde aí, boa semana. Valeu, Matheus. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até Valeu, tchau, pessoal. Até mais.